Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar numa história de ambição gigantesca, de um investimento que, nossa, colossal e de um fracasso, assim, dramático no mundo da alta tecnologia, bem aqui no nosso quintal. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 bilhão. E isso nem é força de expressão. A gente vai desvendar a história da Unitec, que um dia foi a imensa esperança do Brasil para finalmente entrar no jogo global dos semicondutores. Mas, acabou virando um esqueleto de concreto e dívidas. Para a gente entender o tamanho do tombo, primeiro a gente precisa entender o tamanho do sonho, porque no centro desse projeto, que era super audacioso, tinha um componente minúsculo, mas com um poder, assim, imenso de transformar a economia de um país inteiro. Exato! O tal do semicondutor, ou simplesmente o chip, como a gente conhece, ele é o cérebro, é o coração de praticamente toda a tecnologia que a gente usa hoje. Então, ter a manha de produzir isso em casa não é luxo, não. É uma vantagem estratégica gigantesca para qualquer nação que se preze. E o Brasil sentia essa necessidade na pele. O país importava bilhões de dólares em chips todo santo ano. E a falta deles podia simplesmente parar indústrias inteiras, como a gente viu acontecer no setor automotivo, por exemplo. A estratégia, então, parecia perfeita. Criar uma campeã nacional de tecnologia para virar esse jogo. E para criar essa campeã, o governo e a iniciativa privada se juntaram numa aposta, assim, monumental. O projeto nasceu com sócios de um peso enorme e um objetivo muito claro. Olha só a escalação desse time. No começo, o projeto se chamava Six Semicondutores. De um lado, tinha o empresário Eike Batista, lá no auge do império dele. Do outro, o BNDES, o grande banco de fomento do governo. E para fechar com chave de ouro, a gigante IBM entrava como a parceira que ia trazer tecnologia. Era, sem dúvida, uma coalizão de peso. E investimento, claro, acompanhava essa grandeza toda. Quase R$ 1 bilhão foram injetados para construir a fábrica lá em Minas Gerais. Com tanta grana, com nomes tão poderosos e uma parceira de tecnologia do calibre da IBM, o que poderia dar errado? Bom, aliás, galera, deixa um comentário de um tema que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. A resposta é muita coisa. O projeto foi atingido por uma tempestade perfeita, sabe? Com crises internas e uns baques externos que foram minando as bases do sonho, tijolo por tijolo. Essa linha do tempo da queda é, assim, brutal. Começa com a crise do Eike Batista, lá em 2014, que forçou ele a vender a parte dele. Logo em seguida, os bancos públicos fecham a torneira do crédito e o número de funcionários, despenca. Mas o golpe fatal, o nocaute mesmo, vem em 2019. E aqui está o ponto da virada. Para pior. A IBM, que era quem ia fornecer toda a tecnologia, o know-how, vendeu a sua divisão global de semicondutores. E o novo dono simplesmente não se interessou pelo projeto aqui no Brasil. Sim de papo. Sem a tecnologia, a fábrica de R$ 1 bilhão virou o quê? Uma casca vazia. Um monumento a um sonho que foi interrompido no meio do caminho. Hoje, o projeto deixa um legado bem complicado, uma mistura de dívidas gigantescas e, paradoxalmente, um potencial totalmente inesperado. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. O lado sombrio desse legado é uma dívida de R$ 600 milhões. É um buraco financeiro que, claro, levou a empresa para recuperação judicial. Mas acredite, a história não termina aí. Na verdade, ela ganha uma reviravolta bem interessante. É o que a gente pode chamar de a outra face da Unitec. Apesar de todo o fracasso, a infraestrutura da fábrica está 90% pronta. E essa estrutura quase acabada virou uma espécie de isca para atrair empresas de fora. Pensa bem, para um investidor, assumir a Unitec pode significar economizar pelo menos uns 2 anos na construção de uma fábrica nova do zero. É crucial entender que o fracasso da Unitec não aconteceu numa bolha, isolado do mundo. Ele rolou bem na hora em que o planeta todo acordava para a importância estratégica dos chips, dando início ao que hoje é uma verdadeira guerra geopolítica por eles. O ponto-chave é o seguinte: a produção de um chip tem 3 grandes etapas. O Brasil até tem uma capacidade legal na parte de design e alguma coisa na de packaging. Mas a Unitec estava mirando no coração do processo, a tal da Foundry, a fabricação do wafer de silício. É de longe a parte mais cara, mais complexa e que é dominada por pouquíssimos países no mundo todo. E esse gráfico aqui ilustra com uma clareza absurda o tamanho do abismo que o Brasil estava tentando cruzar. Lá em 2017, enquanto o mercado global de semicondutores já movimentava mais de 400 bilhões de dólares,
todo o setor aqui no Brasil faturava perto de 1,5 bilhão. A escala do desafio era monumental. E de lá para cá, o jogo ficou ainda mais pesado. A pandemia escancarou para o mundo o perigo que é depender de um ou dois fornecedores de chips. Agora, Estados Unidos, Europa, Ásia, está todo mundo investindo bilhões e bilhões para garantir a produção local, tratando o assunto como segurança nacional. E isso tudo nos leva à questão final, né? Com essa disputa global cada vez mais acirrada, será que o colapso da Unitec foi o fim da linha para o sonho do chip brasileiro? Ou será que foi uma lição, dolorosa com certeza, mas necessária, que pode abrir caminho para uma nova tentativa, quem sabe mais estratégica, mais realista? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da soberania tecnológica do nosso país. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!